E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai se aventurar no mundo perturbador de Verity, o thriller da Colleen Hoover que mexeu com a cabeça de todo mundo. É verdade. Verity é aquele tipo de livro que te deixa grudado do começo ao fim. A história gira em torno da Verity Crawford, uma autora de sucesso que sofre um acidente e fica incapacitada. Daí entra o marido dela, o Jeremy, que contrata a Lowen Ashley, outra escritora, para finalizar a série de livros da Verity. Só que, as coisas não são tão simples assim e a trama te leva para um caminho que você nem imagina. É verdade. A Colleen Hoover é mestre em criar suspense e te deixar na ponta da cadeira. Lembra do primeiro encontro da Verity e do Jeremy? Que loucura. Um vestido vermelho roubado, uma limusine que não era dele. E aquela atração inegável entre eles, né? Já dava pra sentir que tinha algo errado ali. Total. E essa sensação só aumenta quando a Lowen encontra o manuscrito da autobiografia da Verity. Talvez, falando na Verity, a Colleen Hoover criou uma personagem complexa, né? Demais. A gente vê a Verity por vários ângulos. A versão idealizada pelo Jeremy, a vilã da autobiografia. A mulher frágil que a Lowen encontra. É, e cada versão te faz questionar tudo. No começo, você sente pena da Verity. Mas depois, com o manuscrito, vem a repulsa. E no final? No final, a carta para Jeremy te deixa ainda mais perturbada. É um jogo psicológico de mestre. Totalmente. A Colleen Hoover te coloca na mente da Verity e te faz questionar tudo que você achou que sabia. E a Lowen, ela também não é fácil de decifrar, né? Ah, a Lowen, ela é uma caixinha de surpresas. No começo parece ingênua, mas ao longo da história se mostra forte e até manipuladora. Ela se envolve na trama de um jeito, você não sabe se ela é mocinha ou vilã. Exatamente. E a relação dela com Jeremy é de tirar o fôlego. Começa com um encontro inusitado e evolui para uma atração. Mas será que é amor de verdade? Ou só uma fuga da dor e da culpa? Boa pergunta. A tensão entre eles é palpável. E a Colleen Hoover te faz sentir cada momento dessa tensão. Você torce para eles ficarem juntos, mas sabe que tem a Verity no meio. Verdade. E por falar em Verity, como a gente ignora a morte da filha deles, a Chastin, foi acidente? Ou tem algo mais por trás disso? É o grande mistério do livro. No manuscrito, a Verity dá a entender que a morte não foi acidental e joga a culpa na irmã gêmea. Que horror! E ela ainda alimenta essa dúvida com aquele sonho premonitório. É de arrepiar. A Verity sabia manipular todo mundo. E a gente fica sem saber se ela tá falando a verdade ou se tá distorcendo tudo. Afinal, o manuscrito é só a versão dela da história, né? Exato. Essa é a sacada do livro. A Colleen Hoover te apresenta várias perspectivas e te faz questionar tudo. No final, você fica sem saber em quem acreditar. É verdade. E para aumentar ainda mais o suspense, a Verity se levanta da cama no final e revela que estava fingindo o tempo todo. É de explodir a cabeça. E a carta dela pro Jeremy. Nela, ela confessa que o manuscrito era só um exercício de escrita. Mas será que é verdade? Ou mais uma manipulação? A gente termina o livro com essa dúvida. Qual é a verdade? Quem tá mentindo? Quem é a vítima? A Colleen Hoover é mestre em criar esse tipo de suspense psicológico. Ela te envolve na trama, te faz criar laços com os personagens e, de repente, ela puxa o tapete e te deixa com 1 milhão de perguntas. Por isso que a gente ama a Verity. Te tira da zona de conforto e te deixa querendo saber mais. E por falar em saber mais, na próxima parte a gente vai analisar a fundo o Jeremy. Ele é realmente um bom pai e marido. Ou tá só buscando uma válvula de escape. E a carta da Verity. É verdade ou mais uma mentira? E a Lowen? Qual o papel dela nisso tudo? Muita coisa pra gente desvendar ainda. Fiquem ligados, voltamos. Mergulhadores preparados para mais Verity. Na última parte, a gente viu como a Colleen Hoover apresenta a Verity sob diferentes perspectivas, cada uma mais perturbadora que a outra. É como se cada personagem tivesse sua própria versão da Verity. E a gente fica sem saber qual é a verdadeira, ou se existe uma Verity real para começo de conversa. É isso aí. A autora brinca com a nossa percepção com a ideia de que a verdade é relativa, subjetiva. Isso fica ainda mais evidente quando a gente analisa o papel da Lowen. No começo, ela parece só uma observadora, substituindo a Verity. Mas aos poucos se torna peça-chave nesse jogo de manipulação e suspense. Verdade. A Lowen se deixa seduzir pelo Jeremy, mergulha no manuscrito da Verity e vasculha a casa. Ela tá longe de ser uma mera espectadora. Ela é curiosa, ambiciosa e, em certos momentos, até manipuladora. Quer desvendar a verdade sobre a Verity, mas também quer o amor do Jeremy e o sucesso profissional. E essa ambivalência da Lowen a torna fascinante. A gente se pergunta o tempo todo quais são as reais intenções dela. Tá realmente apaixonada pelo Jeremy ou só usando ele para alcançar seus objetivos? A Lowen é um mistério dentro de outro mistério. E a Colleen Hoover usa isso a seu favor, nos prendendo da narrativa sem saber em quem confiar. E a relação dela com Jeremy? É uma bomba relógio. A tensão sexual entre eles é palpável, mas a culpa e o medo de trair a Verity os impedem de se entregar. E a gente fica dividido. Queremos que eles fiquem juntos, porque a química é inegável. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que é errado, que tem a Verity ali,
mesmo incapacitada. Um baita dilema moral. E a Colleen Hoover não nos dá respostas fáceis, nos coloca nesse turbilhão de emoções e nos faz questionar o que faríamos. E o Jeremy, hein? Coitado. Fica perdido entre o amor pela Verity, a culpa pela atração que sente pela Lauren e a dor pela perda das filhas. O Jeremy é um personagem cheio de nuances. Amava a Verity, mas se sentia sufocado pelo controle dela. Quer ser um bom pai pro Crew, o filho que sobrou, mas não sabe como. A morte da Verity, então. Acidente, assassinato, suicídio. A Colleen Hoover nos deixa com essa dúvida cruel, sem saber o que realmente aconteceu. A única certeza é que a Verity era mestre em manipulação. Enganou todo mundo durante anos. E na carta pro Jeremy, confessa ter escrito o manuscrito como um exercício de escrita, distorcendo tudo. Mas será que é verdade? Essa é a questão, né? A Verity já tinha nos provado que era capaz de tudo. E se a carta for só mais uma mentira, se ela armou tudo para incriminar a Lauren? É de pirar. A gente fica perdido sem saber em quem acreditar. A Colleen Hoover nos joga nesse labirinto de dúvidas sem nenhuma pista para sair. E é isso que faz Verity ser tão fascinante. É um thriller que te prende, te faz questionar tudo e te deixa com a sensação de que a história não acabou. E por falar em não acabou, precisamos analisar a fundo a carta da Verity para o Jeremy. O que ela queria dizer era um pedido de desculpas, uma confissão, mais uma manipulação. E a Lauren, vítima ou cúmplice nesse jogo de mentiras? Na próxima parte, a gente se aprofunda nesses detalhes e tenta desvendar a verdade por trás da história da Verity. Chegamos à parte final do nosso mergulho em Verity. Depois de analisarmos a Verity e a Lauren, acho que é a vez da gente focar no Jeremy. Verdade. Ele parece um personagem simples no começo, né? Um homem sofrendo, dedicado à esposa. Só que, conforme a história avança, a gente vê que ele também tem seus segredos e suas motivações. Sim. Lembro como ele fala do início do relacionamento com a Verity. Parece que ele a via como perfeita, sabe? Total. Ele coloca ela num pedestal, tipo uma musa inspiradora, se é que ele realmente a conhecia. Ou estava preso numa ilusão. E aí a Lauren chega e bagunça tudo. A atração que ele sente por ela, né? Cria um conflito enorme com a lealdade que ele tem pela Verity. É um dilema moral daqueles. Ele se sente culpado por desejar outra mulher, mas ao mesmo tempo não consegue negar a química que rola com a Lauren. É complicado, né? A gente como leitor fica dividido. Entende o sofrimento do Jeremy e a solidão, mas também questiona as atitudes dele. A Colleen Hoover sabe criar esse tipo de conflito. Ela te coloca no lugar do Jeremy, te faz sentir a culpa, a angústia, e no final você não sabe se ele é vítima ou vilão. E a morte da Verity? Será que ele teve algo a ver com isso? Ele tinha motivos, né? Podia começar uma nova vida com a Lauren e o Crew. Pois é. As suspeitas caem sobre ele, principalmente depois que a Verity revela que estava fingindo. Mas a gente não tem provas, né? Só a pulga atrás da orelha. A Colleen Hoover é mestre em deixar a gente com essa dúvida. Terminamos o livro sem saber o que aconteceu, quem é o culpado, qual é a verdade. Mas essa ambiguidade é o que torna o livro tão bom. Concordo. Ela nos faz pensar sobre a complexidade das pessoas, sabe? Sobre como a verdade pode ser frágil e como os relacionamentos são cheios de nuances. E por isso é que esse mergulho foi tão interessante. Desvendamos os mistérios, analisamos os personagens, nos envolvemos nos dilemas. Saímos com mais perguntas do que respostas. É a beleza da literatura, né? Ela nos tira da zona de conforto, nos desafia, nos faz pensar diferente. Verity faz tudo isso com maestria e nos deixa com a certeza de que a verdade nem sempre é clara e óbvia. E você que mergulhou com a gente, o que achou? Qual a sua interpretação? Quais as suas teorias? Compartilha com a gente nas redes sociais. Adoraríamos saber a sua versão da verdade. Até a próxima!